prontas para dar continuidade a essa festa maravilhosa. E verdadeiramente nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E vocês foram felizes, a irmã Daniela foi feliz, junto com sua equipe, na escolha do tema suficiência. É tremendo quando o crente entende que Deus é o suficiente para a vida dele. E como subtema nós vamos ver hoje dependência. Na verdade, vimos ontem, se falou muita coisa, a gente vem falando muita coisa sobre suficiência, sobre dependência. Mas existem alguns aspectos que a gente tem que aprender a considerar. Porque não basta eu conhecer isso na teoria. Eu preciso ser praticante. E uma das coisas que é mais complicado para a gente é a prática da palavra de Deus. Há determinados momentos em que nós entramos nos estreitos que parece que tudo aquilo que a gente aprendeu e tem aprendido ao longo desse tempo todo se apaga e nos esquecemos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por toda a Sua infinita graça e misericórdia sobre nossas vidas. Ela é suficiente para mim. Por isso nós nos agradamos ao Senhor em estar glorificando o Teu santo nome. E queremos dizer também nessa manhã que nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Sem Ele nós não poderíamos fazer nada, é Ele que nos capacita para toda boa obra. Por isso eu peço, Deus, que na orientação dEle nós possamos entender a Tua palavra, que nossos corações estejam preparados, porque a Sua palavra é suficiente, Senhor. E nós queremos declarar nessa manhã que ela é tudo que nós precisamos. Queremos dizer também, Deus, que sem Ti nós não podemos fazer coisa alguma. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que todos os ouvidos agora estejam aptos e prontos para ouvir a Tua palavra. Não deixa que nenhum tipo de distração venha tirar, Senhor, aquilo que é o melhor para nós, que é o alimento da Tua palavra. Em nome de Teu Filho nós choramos, amém. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando através da rede social. E Deus também abençoe você, abençoe seu lar. E que você esteja pronto também para ouvir a mensagem de Deus nessa manhã. Abram a Bíblia de vocês em João 15:5. Amém? Não, vocês hoje estão. Amém? Pronto. A palavra de Deus em João 15:5 vai me dizer assim, ó. Eu sou vocês são os... Presta atenção. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A minha tradução é NVI, diferente de vocês. Mas a de vocês diz, sem mim... Sem mim, mais uma vez, sem mim, sem Jesus nós não podemos fazer nada. E quando é nada, é coisa alguma. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Eu poderia parar aqui a palavra, porque isso define dependência. Eu poderia parar aqui e deixar vocês o tempo todo refletindo. Sem Jesus, eu não posso fazer nada. E quando se diz nada, é nada mesmo. Mas, irmãos, o que eu acho interessante é que, sobre muitos aspectos, nós achamos que temos o controle das coisas. Na maioria das vezes, nós nos achamos independentes. Achamos que bastamos a nós mesmos. Eu não preciso de nada. E isso é muito comum. Interessante que Daniela falou ontem isso. É quando parece que tudo vai bem. Quando parece que tudo vai bem, eu acho que eu tenho controle. Eu acho que eu domino. Eu acho que eu não preciso de nada. E saindo até do plano espiritual, eu acho que eu me basto, eu não preciso de ninguém. Eu não dependo de ninguém, eu sou tal. E tem gente que acha que é autossuficiente. Eu acho uma loucura quando a pessoa diz assim, eu sou autossuficiente. Parece que ele não depende de ninguém para nada, quando na realidade sempre precisa de alguém para alguma coisa.
Agora, quando eu vou para o plano espiritual, é uma loucura eu entender e achar que eu sou autossuficiente, que eu não dependo de Deus. Mas normalmente isso acontece, volto a dizer, quando tudo vai. Não ouvi, quando tudo vai. Pronto. Mas a gente sabe que nem sempre tudo vai. Porque já foi nos dito pelas Escrituras que no mundo nós teríamos. Pronto. Em algum momento de nossas vidas, isso vai acontecer. Não é sempre. Nós não vamos viver a vida inteira de provações e de aflições, mas circunstancialmente, em algum momento, ela vai acontecer. E é aí que a coisa complica, porque parece que foge o nosso chão. Cadê a suficiência? Cadê a independência? E é aqui que nós pecamos, porque a maioria de nós entra em desespero. A grande maioria de nós não tem equilíbrio emocional para lidar com as situações. Mas antes que eu fale sobre isso, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem fez essa declaração? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem fez? Ah, sim, Jesus. O que é que Jesus diz a respeito dele? Ele diz assim: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa e o ômega, e a palavra ainda vai me dizer a respeito de Jesus, que Ele é Senhor, que Ele é Redentor, que Ele é Salvador, que Ele é Filho do Deus vivo, que Ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, o cabeça da igreja, o todo-poderoso mestre, sacerdote, profeta, advogado, mediador, pastor e bispo de nossas almas, Cordeiro de Deus, autor e consumador de nossa fé, o verbo, o leão da tribo de Judá, o noivo, a imagem do Deus invisível, o filho do homem, o Messias, a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A Bíblia vai me dizer que Jesus é todas essas coisas. Agora me responda, quem no mundo tem essas prerrogativas? Só Ele. Ninguém no mundo tem essas prerrogativas, só Ele. Então Ele tem direito e autoridade para dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Ele é tudo isso. E quando eu paro para observar todas essas prerrogativas que existem na pessoa dele, eu deveria entender: é tolice minha viver de uma forma independente. Porque é Ele que preenche tudo e todas as coisas. Irmãos, esse texto de João 15 é bastante interessante, porque ele vai dizer que eu sou a videira e vocês são ramos. Pensa numa árvore. Um galho existe sem a árvore? Sim ou não? O galho vai sobreviver sem estar ligado à árvore? Porque ele vai tirar ele vai necessitar da presença, da ligação, da união. Para ser alguma coisa, galho depende da árvore. Porque é da árvore que vem todo o alimento, tudo aquilo que o galho necessita para frutificar. Então, como é que eu posso imaginar que eu posso ser alguma coisa sem estar ligado à pessoa de Jesus? Eu dependo dele. Nós somos totalmente dependentes deles o tempo todo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Porque o galho, sem estar ligado à árvore, não presta para nada. Para ser queimado, jogado fora. Não vale nada. Pega um galho de uma árvore e jogue fora. Serve para quê? Como lenha para ser queimado. É desprezível. Então nós não somos coisas alguma se não estivermos ligados a Jesus. E é louco quando eu penso que eu sou independente. E a maioria das vezes nós nos achamos independentes. E eu quero dizer, por que Jesus fez essa declaração? Por quê? Porque Jesus sabia das nossas fraquezas e limitações. Jesus conhece a natureza humana. Ninguém precisa falar coisa alguma, ninguém precisa abrir a boca, porque Ele sabe o que é a natureza humana, Ele sabe o que é a pessoa. Ele sabe o que é o ser humano. Então é muito claro isso.
Jesus conhece as nossas limitações e Jesus conhece as nossas fraquezas. E isso precisa gerar dentro de mim a consciência de minha insuficiência. E, acima de tudo, despertar em nós a necessidade de uma dependência de Deus. Irmão, se você não é despertado e se você não tem consciência que você depende de Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Você não foi chamado a andar com suas próprias pernas. A partir de agora, você tem alguém que dirige a tua vida. Alguém que é infinitamente superior do que a você, que conhece tudo sobre você, que conhece você intimamente, que conhece você em todos os mínimos detalhes. Você não conhece a você como Deus conhece, como Jesus te conhece. E tudo que Ele está dizendo é: dependa de mim. Dependa de mim. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 1, de 8 a 10. Amém? 2 Coríntios 1, de 8 a 10 vai me dizer: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber, preste atenção, que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. O que é que Paulo está dizendo? Que era Paulo? Irmãos, Paulo era um gigante na fé, era um homem experimentado, era um homem letrado, era um homem marcado que trazia em seu corpo, em sua vida, as cicatrizes do que significa servir a Jesus. Mas ele reconhece aqui, ele está dizendo que, irmãos, não fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na Ásia. Foi uma tribulação que foi maior do que as forças dele, a ponto de desesperar, a ponto de entender que ele iria morrer. Mas o que é que ele diz? De fato, tivemos em nós mesmos sentença de morte. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, muitas vezes nós passamos tribulações, nós passamos dificuldades, e nós precisamos entender: eu não posso confiar em mim. Eu não posso confiar em mim porque eu sou falho, eu sou fraco, eu vou fraquejar, eu tenho limitação. Cada um enfrenta um tipo de tribulação diferente. Mas eu não posso confiar em mim, eu tenho que confiar, eu tenho que depender naquele que vai me livrar e vai continuar me livrando. Porque a tribulação vem para todo mundo. Vem para esse homem, vem para cada um de nós. Nenhum de nós estamos isentos de passarmos por dificuldades, por privações. Mas a coisa é em quem eu confio. Eu vou confiar em mim? Meu Deus, se eu for confiar em mim, misericórdia para mim e para você. Nós somos fracos. Nós somos fracos, nós precisamos entender que nós somos fracos. Que nós somos debilitados. Nós não estamos mais no mundo movidos por qualquer tipo de sentimento. Nós temos um Deus, nós temos alguém que é eterno, que é todo-poderoso. Todas essas prerrogativas estão resumidas e reunidas num homem só, Jesus. E ele se coloca como supridor, mantenedor. Ele é tudo o que eu preciso, basta eu ir a ele, olhar para ele. Porque ele experimentou todo tipo de dor e de sofrimento. Ele sabe muito mais de mim do que eu mesma. Ele experimentou tudo isso. Ele é capacitado porque ele foi vencedor. A prerrogativa foi ele venceu, ele triunfou. E eu posso vencer e triunfar a partir do momento que eu me entendo que eu sou dependente. Ele reconheceu isso na tribulação. A vida missionária de Paulo foi extremamente complicada, não foi fácil. E Jesus disse para ele, você vai sofrer pelo meu nome, mas você vai me representar perante reis, perante gentios.
Você vai entender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas Deus supria, mas Deus preenchia entre tribulações, entre dificuldades, entre prisões, açoites, fome, nudez, espada, naufrágio. Ele estava lá, ele dependia único, exclusivamente de Deus. E a pergunta é: o que me faz entender que eu sou livre, que eu não dependo de Deus, que eu não necessito de Deus? O que me faz entender que quando não tem tribulação eu dou risada e fico tranquilo, achando que tudo está maravilhoso? E Deus é tremendo. Ele diz assim: olha para meu filho, está achando que tudo está bem, mas eu quero ele perto de mim, eu quero ele junto de mim. Aí dá-lhe uma provação, e na provação você aí desmorona. Tudo isso para você entender que você não está sozinho, que você depende dele. E graças a Deus, porque Deus faz assim, para que dependêssemos dele. Porque se nós não dependêssemos dele, irmão, sinceramente, a gente estava perdido. Nós não seríamos nada. Mas Paulo ainda diz assim, irmãos, em 2 Coríntios 12, de 8 a 10, abre aí. 2 Coríntios 12, de 8 a 10. Ele diz assim: 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim aquela questão do espinho. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. A minha graça, Deus está dizendo para Paulo e para você, é o que basta, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. E parece que aqui tem uma contradição. Poder fraco e forte. Mas na realidade, Paulo está dizendo: quando eu entendo a realidade de minha fraqueza e limitação, isso me desperta para tirar os olhos de mim e colocar os olhos naquele que é todo-poderoso. Irmão, preste atenção, a graça de Deus é o que te basta. Ela é suficiente. O que é necessário é que você tire os olhos, tire as vistas dessa situação e coloque naquele que é a fonte de todo o poder, que é Deus. Mas eu quero que você entenda que a fraqueza é um lembrete. É um lembrete para você entender que nunca eu devo me esquecer da pessoa de Jesus. Mas, irmão Sérgio, como é que isso se dá na prática? Como é que isso ocorre verdadeiramente na prática? E aí eu vou para aquela situação lá de Números. Números 13. É um texto bastante conhecido por vocês. É um texto que muitas vezes já é pregado. E isso é uma ilustração para a gente entender o que significa a dependência de Deus na prática. Números 13, de 26 a 28. É aquela situação em que Moisés manda 12 espias para espiar, para observar a terra prometida. E o texto vai me dizer isso. Vieram, Números 13, 26 e 28, amém? Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, ou seja, vimos ali os descendentes de gigantes. Isso é o relato que os espias vieram e trouxeram para Moisés. Eles mandam, Moisés e Arão mandam esses 12 espias olharem a terra. Eles passam 40 dias analisando a situação. Eles voltam e fazem um relato. Eles dizem nesse relato: olha, a terra é tudo aquilo que Deus tinha falado. Chega a mostrar o tamanho de um cacho de uva pesadão.
Eu fico até a imaginar que tamanho de cacho de uva era esse, extremamente pesado. Mas aparece uma circunstância. Eles começam a olhar e dizem: as cidades são fortificadas, o povo que está ali é um povo poderoso, e lá tem até gigante. Quantas vezes a gente enxerga gigantes nos nossos problemas? Quantas vezes nós enxergamos dificuldades diante de nossos problemas? E o que é interessante é que existem dois tipos de relato. Um relato de um grupo de 10 e um relato de um grupo menor, um grupo de 2. Números 13 e 30, Caleb, diferentemente dos outros, diz: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Existia um Caleb que tinha um modo diferente de pensar. Caleb estava dizendo: não, vamos lá, nós somos capazes, nós podemos. Mas Números 13 e 31, os outros 10 dizem: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. A visão de 10 é a visão de 12. 10 entendiam que a coisa era complicada, 2 entendiam que deviam prosseguir. Sabe o que acontece? Confusão, problema, tumulto. Números 14, veja que a situação agora evolui para uma rebelião. O povo gritou, o povo começou a chorar, o povo começou a murmurar, o povo desejou ter morrido no deserto. Veja Números 14, de 3 a 4. A palavra de Deus vai me dizer: porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Irmãos, existia uma missão. Deus estava trazendo aquele povo para entrar numa terra prometida. E de repente, diante de circunstância, o povo cria uma rebelião, o povo cria um motim, o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar a Deus, o povo começa a duvidar da palavra de Deus.